Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos chegando. Hoje estou aqui para fazer uma live, né? É uma live sobre um estudo de caso, um caso clínico, que eu tô com uma paciente agora, assim, uma paciente muito desafiadora, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Alguns dias atrás eu postei aqui no Instagram um caso clínico de uma outra paciente minha, assim, teve uma repercussão muito bacana, né? E algumas pessoas me pediram para eu fazer uma live sobre isso, sobre como eu faço uma ficha de avaliação, uma anamnese, né? Eu trabalho com acupuntura já há algum tempo, dou aula, né, na pós-graduação e tudo mais, e desde que eu me entendo por gente, né, por acupuntura, as pessoas sempre pedem uma ficha de avaliação, uma ficha de anamnese. Ah, mano, você tem um modelo de ficha de anamnese que eu posso seguir, porque eu fico perdida na hora da avaliação, né? Eu já me deparei com algumas pessoas que até fazem a avaliação num dia do paciente, aí colhe todas as informações e só em uma próxima sessão que vai fazer a acupuntura, né? Então, eu gostaria de passar para vocês um pouco da minha experiência em relação a isso, como eu faço uma ficha de anamnese, como eu faço a avaliação do meu paciente, e trouxe esse caso clínico muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Boa noite, gente. Solange, Amanda, Débora, Gisley, Camila, muito querida. Boa noite, gente. Então, eu vou passando aqui, tá? Todas as informações que eu separei para vocês nessa live hoje. E para começar, eu gostaria mesmo de falar sobre a questão da anamnese, né? Porque principalmente quando a gente está fazendo o curso de acupuntura, a gente escuta diferentes métodos de avaliação. Como que a gente conversa com o paciente, como que a gente dá seguimento, né, na avaliação e tudo mais. A gente às vezes até... eu já vi fichas de anamnese de 3, 4 folhas e às vezes a gente fica até meio perdido, né? Com as informações que a gente colheu ali na anamnese, como utilizar essas informações, o que o seu paciente falou, e às vezes a gente esquece ali do olho no olho com o paciente, porque isso para mim é o principal. Às vezes, o seu paciente ele te diz algo que ele queria até ouvir uma resposta, só que se você estiver muito preso à ficha de anamnese, não tem esse feedback, essa troca, entende? Então, por isso que é muito interessante ao professor Fernando. Boa noite, professor Fernando. Bom, então é muito interessante a gente ter um método para a gente dar seguimento à nossa avaliação. E esse método não sou eu, Amanda, ou não é um livro que vai te dizer, e sim a sua própria experiência em relação à avaliação, né? Porque, por exemplo, se você pega uma ficha de avaliação, você olha para ela e você consegue traçar um protocolo seguindo o que a ficha ali te diz, ótimo, maravilhoso, né? Se você consegue esmiuçar, perguntar para o seu paciente, ter aquela interação, aquele feedback, ótimo. Então, eu vou passar para vocês como eu faço em relação à anamnese. Primeiro, toda vez eu converso com o meu paciente, ele senta na minha frente e eu pergunto para ele o porquê ele procurou a acupuntura, né? E ele sempre vai falar a queixa principal dele. Se o meu paciente chega e me fala, olha, minha queixa principal é insônia, eu sei que a base da insônia tem relação com o elemento madeira, fígado e vesícula. Então, se eu sei que a base da insônia tem relação com o elemento madeira, quando eu busco a base da medicina chinesa, onde eu lembro que elemento madeira tem relação com o ombro, tem relação com problemas no fígado, na vesícula biliar, tem relação com problemas de visão, na mulher e tem relação com o útero, ovário, com a menstruação. Então, quando eu pego essa linha de raciocínio, eu pergunto para o meu paciente, você tem insônia, mas você já teve dor no ombro? Você já teve algum problema relacionado ao útero, ovário, tem mioma, ovário policístico? Então, você direciona as perguntas de acordo com a queixa principal do seu paciente. Entende? Então, isso faz com que você tenha um direcionamento. E quando você vai conversando com o seu paciente, você já vai construindo um protocolo. Paciente que tem dor,
paciente que tem intestino preso e paciente que não dorme não tem qualidade de vida. Então, se você pega uma anamnese, independente do tamanho da ficha de anamnese, independente do que você fizer, se o seu paciente tem alguma dessas 3 questões, dor, insônia ou intestino preso, tente focar no começo essas questões. Procure pontos que trabalhem essas questões para direcionar o seu tratamento. Aí depois você entra com um tratamento mais específico para a língua, para pulso, né? Mas a princípio, foque na questão de dor, intestino preso e sono principalmente. Que quem tem isso controlado consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu, Amanda, junto com o meu paciente, eu não tenho uma ficha de anamnese, eu não sigo uma ficha de anamnese, eu converso com o meu paciente, depois que o meu paciente está deitadinho lá, punturado, eu vou fazer todas as anotações. Aí eu faço todas as anotações e chego aqui. Isso aqui é uma folha que é o estudo de caso da minha paciente, tudo que ela me falou tá aqui nessa folha. Tudo que ela me falou, o que eu encontrei na língua, que eu observei a língua dela, anotei, aí eu pego o que eu achei na língua e traduzo isso. E depois coloco os pontos que eu utilizei. Essa se torna a minha ficha de anamnese. Aí na próxima sessão eu pego aquela folha lá, aquele caderno, aquela folha e vou ver e vou perguntar para ela, olha, como você se sentiu em relação a isso, aquilo outro. Aí eu já estudei o caso da minha paciente e já tenho novos pontos, ou eu vou seguir com o tratamento, se ele melhorou, enfim. Tá? Tudo vai depender. Depende. Amanda, que ponto que eu pego para isso? Depende. Depende da resposta do seu paciente. Depende da anamnese no geral, tá bom? Então, vou começar aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse caso da minha paciente, que é um caso muito interessante e, assim, para mim foi muito desafiador o caso dessa paciente, porque toda vez que eu dou aula, eu falo para os meus alunos, gente, o paciente vai chegar para você, principalmente um paciente que quer tratar com acupuntura, ele vai chegar, assim, achando que a acupuntura é a salvação da vida, exceto aqueles que chegam porque foi obrigado mesmo por alguém, que alguém falou que é muito bom, mas muitos pacientes chegam achando que é a salvação da vida. E ele vai te falar o histórico dele, é aquele paciente que tem tudo, sabe? Aquele paciente que tem tudo. Essa paciente minha é uma paciente muito especial porque ela está me proporcionando uma oportunidade de ir além do que eu já estava acostumada a tratar com os meus pacientes. Então, ela tem realmente de tudo, e não é invenção, é realmente consequência, um gera consequência no outro. A gente sabe que os 5 elementos é interligado, um elemento gera o outro, então se você começa com desequilíbrio em um elemento, automaticamente ou como consequência, os outros elementos também podem apresentar desequilíbrios futuros ou imediatos. Então eu queria mostrar aqui para vocês. Tá vendo toda essa coluna aqui de escrito? Essas são as queixas dessa paciente. Ela é uma paciente mulher, tem 51 anos e todas essas são as queixas dela, tá? Aí aqui eu anotei, ó, para vocês verem, a língua, o que eu encontrei na língua dela, como estava a língua dela na primeira sessão, e aqui os pontos que eu peguei e os possíveis pontos que eu posso pegar futuramente, tá? E eu vou ler aqui para vocês quais são as queixas dela. E eu até gostaria, vocês comentem aí depois o que vocês acham, o que vocês tratariam nessa paciente de início, porque assim, um paciente que tem todas essas queixas, não tem como você tratar tudo de uma vez. Porque se a gente fosse pegar um ponto para cada queixa, sendo que os pontos são bilaterais, daria mais de 32 agulhas. Então, essa paciente, ela tem um tumor no estômago, que chama gastrinoma. Eu não conhecia, fiquei conhecendo por ela, tá? Ela que me apresentou, né, esse tipo de tumor. Ela demorou 3 anos para descobrir o que ela tinha. Durante 3 anos ela sentiu uma dor abdominal
intensa, muito intensa, que ninguém descobria o que era. E ela recebeu uma indicação de uma médica especialista nesse tipo de tumor e ela descobriu o que era. E essa médica ofereceu para ela a opção de tratamento de a cada 3 meses ela fazer a retirada do excesso de tumor, porque esse tumor, ele prolifera, né? Ele prolifera ali dentro do estômago mesmo, ele não distribui por todo o corpo, dentro do estômago. Ela se deparou com médicos que queria tirar o estômago dela e ela não quis de forma alguma e ela encontrou essa opção. Então, a cada 3 meses, ela faz retirada de tumores no estômago. Então, ela sente muita dor abdominal constante. Então, essa foi a queixa principal, foi o que ela me falou, assim, de início mesmo. Além disso, ela tem esteatose hepática, pancreatite crônica, fibromialgia, intestino preso, ansiedade, pressão alta, alergia à frutose, lactose e glúten, que a gente sabe que todas essas substâncias afetam diretamente o estômago e o intestino, diabetes, tensão muscular, excesso de sono, desânimo e um cansaço extremo, tanto mental quanto físico. Ela tem uma autocobrança muito intensa, porque é uma pessoa que busca a perfeição, assim, de uma forma intensa mesmo, é tudo muito intenso. Ela já retirou o útero, já retirou a vesícula, não pratica atividade física, sente um cansaço extremo, como eu já disse, sente muito calor, tem insônia e dor lombar. São todas essas queixas que ela me relatou, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente para e pensa, caramba, por onde eu começo? O que eu faço? Eu falei antes que quem tem insônia, quem tem dor e quem tem intestino preso não tem qualidade de vida. Então, uma paciente nesse nível, nessa situação, seria interessante a gente fornecer um alívio, tentar pelo menos fornecer um alívio da dor abdominal que ela sente muito forte. Melhorar o intestino e o sono, basicamente, de início, sim, básico. E nós, acupunturistas, mesmo assim que a gente... eu tô estudando, tô no meu primeiro, segundo módulo, mesmo estando no primeiro e segundo módulo, terceiro, enfim, estudando, você tem uma noção de alguns pontos que a gente pode pegar que trabalha esses aspectos, tá? Mas então, voltando aqui para minha paciente. Como estava a língua dela? A língua dela estava pálida no geral, exceto na ponta, que a ponta estava muito vermelha. Tinha uma umidade em toda a língua, uma umidade geral. Fissura no centro, sem saburra e trêmula, uma língua muito trêmula. Então, quando a gente pega esses aspectos da língua e traduz o que a língua quer dizer e associa junto com as queixas, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, e associa com as queixas, fica muito mais fácil de a gente visualizar e descobrir e saber quais pontos a gente vai utilizar, tá? Então, quando eu pego uma língua que ela não tem saburra, a saburra é um subproduto do estômago, certo? Se a saburra é um subproduto do estômago, nós precisamos ter uma saburra na língua. Se a pessoa ela não tem saburra, significa que o estômago dela está trabalhando de uma forma deficiente, tem pouca energia do estômago. Então, isso faz com que a paciente, né, as dores que ela sente e tudo mais, faz com que o estômago trabalhe de uma forma menos intensa, não, ou melhor, ele não trabalhe da forma como ele deveria. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem falta de saburra, deficiência de saburra, ausência de saburra, significa que nós temos uma deficiência de energia do estômago. E o estômago dela tem, como eu disse no começo, ela tem um tumor no estômago que a cada 3 meses ela precisa fazer um procedimento para a retirada do excesso de tumor. Então, isso faz com que a energia do estômago dela fique fraca, fique deficiente. Agora, eu quero que vocês pensem junto comigo, certo? Nós sabemos que o elemento terra, que é composto pelo estômago e pelo baço pâncreas, ele fornece energia, ele fornece ânimo, ele fornece disposição, certo? Juntamente com o elemento fogo.
Mas aquele ânimo, aquele cansaço extremo, esgotamento físico, tem uma relação direta com o elemento terra. Por quê? Se o estômago não trabalha direito, o baço não trabalha direito, faz com que a energia fique mais úmida, mais densa, mais pesada e mais acumulada. Então, se ela tem uma energia acumulada, se ela tem um excesso de yin e uma deficiência de yang, por que ela tem um excesso de yin e uma deficiência de yang? Primeiro, a língua está úmida, como eu disse. A umidade representa uma deficiência de yang, que é uma deficiência da movimentação de líquido orgânico. Ela tem fissura na língua, que indica uma deficiência de yin. Ela tem uma deficiência de Qi geral do estômago, então ela tem uma deficiência do elemento terra. Então, quando você tem uma deficiência do elemento terra, tudo fica mais lento, fica mais dificultoso, é mais difícil o movimento. E ela, como consequência, também ela se sente muito cansada. É tudo muito difícil, tudo muito penoso, e ela sente muito sono e tem insônia. Por quê? Porque ela está esgotada, cansada. E a hora que ela tem para dormir é a hora que o fígado dela tenta se recuperar, porque tem um excesso de uso de medicamento e, como eu disse, ela tem esteatose hepática. A esteatose hepática vem de um desequilíbrio do elemento terra e madeira. Então, o eixo de desequilíbrio dela é do elemento terra e madeira. Então, o ânimo, a disposição e tudo mais não tem. Não tem. Por quê? O corpo dela está o tempo todo tentando se recuperar da deficiência energética. O corpo dela tenta o tempo todo se recuperar e mandar embora esse tumor no estômago que ela tem. O corpo tenta se restaurar o tempo todo. E a paciente, ela não pratica atividade física. E ela não pratica atividade física não é porque ela não quer, é porque ela não tem disposição. É uma paciente que tem 51 anos e trabalha das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias. Sábado e domingo também, sábado e domingo também. É uma pessoa que não é casada, não tem filhos, mas a família toda ela tem como se fosse dependente dela. Então é uma pessoa que acha que tem uma responsabilidade com todas as pessoas, mas isso é uma responsabilidade deslocada, que a pessoa ela precisa aprender o lugar dela, o que ela precisa realmente fazer e focar nela. Porque quando você começa a deslocar a sua responsabilidade para os outros, não preciso fazer isso para fulano, para ciclano, para beltrano, você está fugindo de olhar para si e ver que você precisa se esforçar para fazer uma atividade física e tudo mais, tá bom? Então, oi Roberto, a gente vai salvar o vídeo, a gente vai organizar aqui para salvar ele, tá bom? Então, o que eu faço? Quando é uma paciente assim, com tantas queixas, tantas demandas, eu sempre jogo no pentagrama. Ó, pentagrama. Que gracinha. A gente precisa, eu sempre falo isso, que a gente precisa recorrer às bases da medicina chinesa. 5 elementos é a base master, é a mãe da medicina chinesa, certo? Quando a gente trabalha com 5 elementos, a gente consegue tratar qualquer coisa. 5 elementos yin yang são os principais, certo? Então, o que eu faço? Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu tenho elemento fogo, elemento madeira, que fica invertido, né? Elemento água, metal e terra, certo? Eu faço o pentagrama e eu coloco ao lado de cada um dos elementos os sinais e sintomas que correspondem àquele elemento. Eu vou chegar aqui pertinho para vocês verem, ó. Tá vendo aqui? Elemento terra, estômago e baço pâncreas. Aí eu coloquei tumor no estômago, esteatose hepática, ó, fibromialgia, pancreatite aguda, ou crônica, desculpa. Tá vendo? E os achados da língua também eu coloco aqui. Então, eu distribuo tudo no pentagrama, porque fica fácil de visualizar. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente olha o pentagrama, dá pra ver que praticamente todos os desequilíbrios dela giram em torno de terra e madeira, ó, terra e madeira. Os outros também têm desequilíbrio, só como consequência. O desequilíbrio inicial dela é aqui, ó,
terra e madeira. É o eixo que eu preciso tratar. Então, quando eu olho isso, quando eu olho aqui que o eixo de desequilíbrio dela é terra e madeira, eu vou pegar lá nos meus pontos, que eu já sei de cabeça. Nossa, você tá lá na primeira sessão com o seu paciente. Ele te falou tudo que ele tinha para te falar. Aí você viu que o padrão de desequilíbrio dele inicial é terra e madeira. Você lembra, você tem na sua mente maravilhosa que elemento terra tem pontos específicos. Cada meridiano tem seus pontos específicos que são os principais pontos, né? Então, você tem lá, né? Você pensa, ela tem um tumor no estômago, tem relação com alteração de forma. Alteração de forma tem relação com o elemento terra. Me digam um ponto que trabalha a questão da alteração de forma com a deficiência de Yin. Isso mesmo, parabéns, BP6. Agora, um ponto que trabalha a umidade, você pensa assim, porque os pontos de acupuntura precisam ser chaves, assim, na sua cabeça. Você pensa, umidade, estômago 40. Deficiência de Yin, BP6. Ansiedade, C3, C7. Por quê? Não que isso vai determinar o seu tratamento, né? E isso vai fazer com que você utilize sempre esses pontos. Não, mas facilita você traçar um protocolo de acupuntura, certo? Porque você pega lá um paciente, primeira sessão, nossa, eu não tenho ideia do que eu faço. Pelo menos você tem os pontos chaves que você sabe que vai ter um resultado. Ah, o paciente tem intestino preso. Opa, IG4. É a mesma coisa aqui. A paciente foi me contando todos os problemas que ela tinha, na minha cabeça já estava lá marcado, carimbado, que o problema principal dela é elemento terra e madeira. O que eu vou fazer? Vou pegar pontos que trabalhem o elemento terra e madeira. Aí eu vi aqui que os desequilíbrios dela têm relação principalmente com a umidade. Então eu preciso encontrar pontos que trabalhem a umidade. A partir daí você consegue direcionar o seu tratamento. Você consegue selecionar os pontos de acupuntura, certo? Então, resumindo, nós temos um paciente, no caso dessa paciente, poliqueixosa, são muitas queixas. Eu nunca peguei uma paciente que tinham tantas queixas assim. Mas o que acontece? Ela tem muitas queixas porque é um problema muito sério e esse problema dela desencadeia desequilíbrios em outros elementos, ok? Então, o foco do meu tratamento aqui nessa paciente precisa ser o elemento terra. Quando a gente pensa em elemento terra, vaso maravilhoso que trabalha o elemento terra, CS6 e BP4. E se eu quiser associar, por exemplo, o vaso maravilhoso do elemento terra com o elemento madeira, eu pego TA5 e VB41. Então, eu tenho CS6 e BP4 com TA5 e VB41. Os dois vão tratar o foco do desequilíbrio ali naquele momento, que é o elemento terra e o elemento madeira. Junto, eu tenho pontos como F3, que trabalha o vento, que a língua dela é extremamente trêmula. Ai, Amanda, mas eu não estou trabalhando a queixa agora e não a língua trêmula, mas o F3 não é um ponto de indicação para insônia? Então, é um ponto de indicação que trabalha a insônia e que trabalha a língua trêmula. Será que a língua não está trêmula porque ela tem insônia? Então, uma coisa é consequência da outra. Então, pode ser que quando você trata um paciente por meio das queixas, a língua melhora. Por isso, porque a língua está mostrando de uma forma imediata os sinais e sintomas. Mas às vezes pode acontecer de você tratar um paciente, você trata os sinais e sintomas, ele melhora, mas a língua não melhora, porque a língua está mostrando algo mais crônico. E Tá travando, Thaís? Gente, como que tá aí? Vai me dizendo se tá travando, se tá tudo certo, tá? Se tá travando para mais alguém, tá bom? Então, só continuando aqui nesse aspecto da língua, às vezes a língua pode demonstrar algo mais crônico. Então, como ela demonstra algo mais crônico, você trata sinal e sintoma, a língua não muda por conta desse aspecto.
tá? Então é importante a gente diferenciar sinais e sintomas e pensar, não, agora eu estou tratando sintoma, ou agora eu estou tratando, agora eu estou tratando sinais e sintomas que a paciente me relatou, ou agora eu estou tratando a língua. Um pode ser consequência, um pode melhorar em relação ao outro e assim vice-versa, tá bom? Então, só aqui para concluir o caso dessa minha paciente, eu peguei pontos na primeira sessão, tipo CS6, BP4, TA5, VB41, BP6, F3, BP9, estômago 40. Aí, amanhã eu vou atender ela de novo, amanhã é a quarta sessão dela. Amanhã eu vou ver como ela passou. Por quê? A partir do que ela me disser, ela fala, não, Amanda, eu estou melhor, eu não passei bem essa semana, eu tive que ir pro hospital, tomar morfina, tananana, porque a vida dela é assim. Eu não passei bem, o que eu vou fazer? Não vou deitar e chorar e falar, a acupuntura não funciona, pelo amor de Deus. Não vou fazer isso. Eu vou mudar os pontos dela. Então, eu mudo os pontos, faço uma outra combinação de pontos para ver se ela fica melhor. Então, o bom da acupuntura é isso. Você faz uma sessão, a pessoa melhora e deixe muito claro para o seu paciente. A acupuntura não é salvação da vida, gente. A acupuntura é fantástico, tem resultados incríveis. Só que, assim como qualquer tratamento, demanda tempo, demanda experimento, cada pessoa tem uma resposta diferente à acupuntura. Tem muita gente que me pergunta, Amanda, quantas sessões que eu tenho que fazer? Eu não sei. Não prometa nada para o seu paciente em relação a número de sessões ou algo desse tipo. Por quê? Cada pessoa responde de um jeito à acupuntura. Só fale para o seu paciente, a acupuntura funciona por isso. Eu acredito que para você vai dar muito certo, só que eu preciso que você faça isso. Sempre atribua uma responsabilidade para o seu paciente. Sempre atribua uma responsabilidade para o seu paciente. Como assim? Você vai lá e faz o seu tratamento de acupuntura. Você vai lá, faz um tratamento para diminuir a umidade. Sabe o alimento mais úmido que existe na face da Terra? É o glúten. O glúten é um alimento que tem muita umidade. Então, se você está tratando um paciente que tem muita umidade ou que quer perder peso ou algo do tipo, ele precisa diminuir a incidência de alimentos que contém glúten que ele consome. Ele precisa. Então, você atribui essa responsabilidade para ele. Olha, eu estou fazendo aqui o melhor que eu posso. Só que se você fizer isso, vai ser muito melhor. Então, sempre atribua uma responsabilidade para o seu paciente. Igual aqui no meu caderninho, nas minhas anotações, tem esse post-it aqui. Que essa semana eu dei uma pesquisada em alimentos que diminuem a incidência de ácido clorídrico do estômago. E eu vou passar para ela. Aumentar o consumo desses alimentos. Por quê? Como eu disse, ela tem alergia a glúten, lactose e frutose. Então, ela não pode consumir frutas, não pode consumir lactose e não pode consumir nada que contém glúten. Então, eu não preciso pedir ela para tirar nada, porque se eu pedir, ela vai ter um troço. Então, o que eu preciso fazer? Ajudá-la a tornar a vida dela mais fácil. Isso, para mim, é o papel principal do acupunturista. Tente tornar a vida da pessoa mais fácil, mas atribua uma responsabilidade para ela, mesmo assim, tá bom? E aqui, só para concluir, eu vi que tem algumas perguntinhas aqui, eu vou responder para vocês, mas só para concluir esse caso da minha paciente, eu conversei muito com ela sobre as questões emocionais que envolve, né? Porque assim, gente, você pode trabalhar muito sinais, sintomas, insônia, intestino preso e tudo mais. Só que chega um ponto do tratamento que parece que o paciente não evolui, ele não evolui mais, fica ali parado, você pega os pontos, não tem resposta. Por quê? Porque a gente ainda não trabalhou a questão que desenvolveu aquele desequilíbrio e sempre tem algo emocional por trás dos sinais e sintomas que o seu paciente apresenta. Sempre. E não chegue, mais uma questão, não chegue na primeira sessão com o seu paciente e fala assim, eu sei que você tá com dor lombar, tudo,
E a dor lombar tem uma relação com o medo. Você tem medo, não tem? Eu sei que você é insegura, vai, me conta. Não. Gente, não faça isso, porque seu paciente, se ele não for um paciente aberto, ele vai embora e não volta mais. Então, você precisa sentir do seu paciente. E como você sente o seu paciente? Você pergunta para ele, você vai fazendo perguntas para ele mais gerais, né? E dependendo se ele te der uma abertura, você pergunta questões mais específicas que envolvem as emoções, tá? Igual eu atendi uma outra paciente essa semana, ela tava travada, com a dor nas costas. Eu conversei e ela me deu muita liberdade. O que eu fiz? Eu perguntei pra ela, falei assim, ó, fulano, de acordo, não sou eu que tô falando, de acordo com a medicina chinesa, a dor lombar tem relação com a insegurança. Pra você faz sentido? Nossa, faz super sentido. Por isso, por aquilo, ela foi me contar as histórias que antecedeu esse processo de travamento da coluna dela. Faz todo sentido. Gente, não tem como correr. Medicina chinesa, emoção, tá tudo ligado. 5 elementos, yin yang, língua, pulso, tudo faz sentido. Tudo faz muito sentido. Então, não tem certo, não tem errado. Nossa, eu tô fazendo certo, tô atendendo meu paciente certo, tô prejudicando. Não, você não está prejudicando seu paciente. Tendo coerência, você sabendo o que você está falando, você sabendo por que você está pegando aquele ponto, tá tudo certo. Quem vai dizer se está certo ou errado é seu paciente. Por exemplo, eu vou atender essa paciente amanhã. Se ela chegar aqui e falar assim, Amanda, eu não passei bem, senti muita dor, o meu processo pode ser melhor. Eu posso fazer algo diferente, eu vou fazer, tá? Então, aqui, só vendo aqui a questão das perguntas, uma pessoa perguntou se pode usar 2 vasos maravilhosos ao mesmo tempo. Eu utilizo sim. Por exemplo, no caso dessa paciente, ela tem um desequilíbrio muito intenso em terra e madeira, nos 2. E ela tem, por exemplo, uma esteatose hepática. Uma esteatose hepática tem relação com uma gordura que vem do elemento terra, mas foi depositada no fígado. Então, se eu pego o vaso maravilhoso da terra e da madeira, é como se eu informasse para o meu corpo, para o meu sistema energético, olha, eu quero trabalhar esses 2 sistemas juntos. Então, quando você pega os 2 vasos maravilhosos juntos, você dá um direcionamento junto que se complementa. Agora, se você tem lá um paciente, o meu paciente tem intestino preso e ele tem insônia, então eu vou pegar um vaso maravilhoso para o intestino preso, outro para insônia. Não. Aí, nesse caso, não seria o melhor, e sim pontos de indicação que fazem essa função. Agora, quando você tem um problema mais crônico e que esse problema tá ali em um eixo de 2 elementos muito acentuado, 2 vasos maravilhosos ajudam, assim, potencializam muito mais rápido o tratamento. A Carla perguntou, usando 2 vasos maravilhosos, qual a sequência da retirada? Eu vou citar o exemplo dessa paciente para vocês, obviamente, porque a live é dessa paciente. O elemento, quando eu fui selecionar os pontos, né, eu pensei no elemento terra e madeira. Pensando aqui nos 5 elementos, eu vi que o elemento terra dela é o que mais está sofrendo, o que mais está sendo consumido. Então, eu uso esse vaso maravilhoso do elemento terra como um vaso maravilhoso primário. Eu começo a ponturar. Se a doença é do alto, a gente começa a ponturar do baixo, certo? E se a doença é do baixo, a gente começa a ponturar do alto. Qual a referência? O diafragma. O meu foco de tratamento dela é o estômago, abaixo do estômago, abaixo do diafragma. Então, eu começo a ponturar pelo CS6. Quando é mulher, a gente pontura do lado direito. Aí eu punturo CS6 do lado direito, TA5 do lado esquerdo. Punturo todos os outros pontos que eu for pegar no tratamento, se for bilateral, unilateral, punturo todos os outros pontos, certo? E no final, para fechar o tratamento, como eu faço? Se eu abrir com CS6 do lado direito, eu vou fechar com BP4 do lado esquerdo. Só que o BP4 é o último ponto que eu vou ponturar, certo? Então, vamos lá, de novo. Abri com CS6, depois ponturei TA5. Quando eu for fechar, eu vou pegar o VB41 primeiro, isso fechando.
pego o VB41 do lado oposto. Então, eu peguei TA5 do lado esquerdo, eu fecho com VB41 do lado direito. Abri CS6 do lado direito, eu vou fechar com BP4 do lado esquerdo. Pronto, peguei os dois vasos maravilhosos, método cruzado, certo? E a sequência da retirada. O último ponto que eu punturei é o primeiro que eu retiro. Então, se o último ponto que eu punturei foi o BP4, ele vai ser o primeiro ponto a ser retirado, tá bom? E a Thaís, já que tem umidade, o Moxa é indicado? Perfeito, a Moxa é mais que indicado nesse caso. Além de trabalhar a questão da umidade, a Moxa, ela atua na questão do processo inflamatório. E a Moxa, ela vai dar um up, ela melhora a energia do paciente. Ela vai fazer com que o paciente se sinta mais disposto. No caso dessa paciente, eu não uso Moxa porque ela tem aversão ao calor, ela não suporta calor. Aqui em Goiânia, semana passada, chegou a 6 graus, 5 graus, e isso aqui, essa temperatura aqui em Goiânia, assim, é um frio extremo para nós, extremo, extremo mesmo, assim, de você querer ficar na cama, só deitado o tempo todo. Ela não, ela tava assim, normal, vida normal, para ela aquele clima era maravilhoso. Ela tem muita aversão ao calor, então eu não uso Moxa no caso dela. Mas quando você pegar um paciente que tem bastante umidade, pode sim utilizar Moxa, tá? E se esse paciente não tiver aversão ao calor. Certo? E uma outra pessoa perguntou se o VC12 ajudaria. Ajuda muito. Na primeira sessão, eu não falei dele porque eu não peguei VC12 na primeira sessão. Eu peguei da segunda sessão em diante, tá? Ele ajuda muito porque ele é um ponto local do estômago. Então, ele ajuda muito em problemas relacionados ao estômago. E um outro ponto que auxilia, assim, todas as questões do estômago, principalmente quando se tem um calor no estômago, é o E36. A gente tem pontos para mim que são, assim, fantásticos e pontos que eu utilizo mesmo em quase todos os meus pacientes, que é VB14. Tem até um post aqui no Instagram sobre isso, depois vocês dão uma procuradinha lá. Tem VB14, que é um ponto que eu pego em praticamente todos os meus pacientes. E36, IG4, F3, F8, BP9 são pontos assim que vale a pena vocês darem uma atenção especial para eles. E C3, C7 também. Vale a pena dar uma atenção especial para eles, porque, gente, hoje em dia, ansiedade, assim, eu acho que todo mundo sofre de ansiedade hoje em dia. Ansiedade, questão da preocupação em si, que faz com que remoa aquela ideia, isso transfere para o estômago. Então, vale a pena. Intestino preso também é quase um mal do século. Então, vale a pena dar uma atenção especial para esses pontos, tá? E foi o CS6 primeiro. Eu punturei o CS6 primeiro e BP4 o último. Primeiro CS6, depois TA5, puntura todos. Aí, no final, quando for fechar, VB41 e, por último, BP4, certo? Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês, o método como eu faço a avaliação do meu paciente mesmo. Não fiquem presos à ficha de anamnese ou essas questões, assim, mais específicas. Tenha tudo anotado, assim, dos seus pacientes, o que eles falam. Tenha anotado porque o paciente às vezes esquece. Às vezes ele chega e fala assim, nossa, eu tô com o intestino preso, eu vou de 3 em 3 dias e, nossa, é muito ruim, eu sinto minha barriga dura. Aí você faz uma puntura e durante a semana ele não sente mais, o intestino dele não estava preso mais, não tá preso mais. Aí quando você vai atender ele de novo, ele nem comenta, ele nem fala, ai, meu intestino estava preso, ele nem comenta do intestino preso, por quê? Como regularizou, ele nem lembra que o intestino era preso. Aí você pergunta, ai, seu intestino melhorou? Nossa, é mesmo, nossa, melhorou muito e tal, e ele vai te contar. Então é importante ter tudo anotado. Mas não se prendam à ficha, não se prendam a saber tudo ali na primeira sessão, não precisa disso. Quando você
tem os pontos, assim, chaves, você começa a fazer essas associações, fica fácil você tratar uma primeira sessão, segunda, terceira, mas estudem o seu paciente, desbravem o seu paciente e use os 5 elementos. Gente, não esqueçam a base da medicina chinesa. 5 elementos, yin yang, é a cor mesmo, entendeu? Elemento terra, é madeira, é cor amarela, tem relação com a TM, tem relação com a acne, umidade, musculatura. Então, quando você faz essa associação, fica muito mais fácil e didático para você, assim, na sua cabeça mesmo, para você selecionar os pontos de acupuntura, tá bom? A Carla aqui tá falando, será CS6 lado direito, depois TA5... Não uso desse jeito, Carla. Eu acho que confunde muito minha cabeça. Eu não consigo trabalhar assim. Quando eu vou fazer o tratamento de acupuntura, eu uso sempre harmonizando o ponto. Eu coloco perpendicular. Porque eu parto do princípio que o nosso corpo ele é muito inteligente, ele sabe o que ele precisa. Aí você vai pegar um ponto tonificando, um ponto sedando, um ponto harmonizando, muita informação para minha cabeça. Então, eu escolhi trabalhar sempre harmonizando o ponto de acupuntura. Sempre tenho resultados com os meus pacientes. Sempre, sempre, sempre. Se um paciente não tem resultado em uma sessão, que pode ser super normal, eu tento outras coisas, outros pontos, outras técnicas, enfim, tá? Mas eu não utilizo sedando, tonificando, sintomático. Eu utilizo assim, abre CS6 lado direito, TA5 lado esquerdo, que é o lado oposto. Gente, nunca coloque, tipo, CS6 e TA5 no mesmo braço, CS6 e TA5 no mesmo braço. Não. Se você vai utilizar 2 vasos maravilhosos, é cada um em um membro. Mulher começa do lado direito, então no caso dela, eu comecei com CS6 do lado direito, depois TA5 lado esquerdo. No final, punturei todos os pontos bilaterais, tananã, o que era bilateral ou não, enfim, punturei os pontos. E para fechar, eu fecho primeiro o VB41 e por último eu coloco o BP4. Isso, Carla, eu cruzo os dois. Aí por último eu coloco o BP4, tá? Aí eu uso dessa forma, deixo 20 minutos é suficiente para a acupuntura já começar a agir. Mas se eu tiver a possibilidade de deixar meu paciente mais de 20 minutos, porque paciente é assim, tem paciente que a sessão de acupuntura é 1 hora, mais ou menos. Tem paciente que é 40 minutos conversando e 20 minutos de estímulo. Tem outros pacientes que é 5 minutos conversando e 55 minutos de estímulo. Então, deixe-o no mínimo 20 minutos. Mas se o seu paciente está ali, ele está relaxado, está tranquilo e você tem a possibilidade de deixar mais tempo, então deixa mais tempo, tá? Deixa ali o tempo, mas 20 minutos é o mínimo, tá? Essa paciente mesmo, na primeira sessão dela, durou 1h50, porque eu quis deixar ela mais tempo e a gente conversou muito. Então, gente, é muito assim, particular. Cada paciente age de um jeito, responde de um jeito, tá? Então é muito particular você com o seu paciente, tá? A sua experiência com o seu paciente. O certo e o errado da acupuntura, quem vai dizer é o seu paciente e a sua coerência, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria dizer. Eu queria ficar aqui pouco tempo, mas eu acho que eu já tenho muito tempo que eu tô aqui com vocês. Quem tiver alguma dúvida, se tiver alguma situação que queira tirar, pode me mandar no direct. E eu preparei um e-book com algumas dicas básicas mesmo, de puntura, dica básica de pontos, né? E quem tiver interesse no e-book pode me mandar por e-mail no direct, que eu acredito que até semana que vem já vai estar tudo certinho, tudo organizado, tá? E pode me mandar o e-mail que a gente vai encaminhar esse e-book para vocês. Estou organizando assim com as técnicas bem bacanas, com os métodos bem simples, porque eu acho que o menos é mais, o simples é o que nos respalda. Tá bom, gente? Então, boa noite, até mais e atendam muito. Não, Ofélio, não utilizo sedação ou tonificação e sedação. O que potencializa muito o meu tratamento é eletro, tá bom? Eletro que ajuda muito. Mas uma hora eu venho falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Beijo pra vocês, obrigada, Camila, e até mais. Tchau, tchau!